A 11ª hora. A análise da fronteira oriental estava a meio quando o calor chegou. Felicity estava sentada à mesa há 11 anos, 4.000 manhãs a marcar posições, a ler dados, a fazer recomendações que moldavam a defesa de 9 territórios. Conhecia a fronteira oriental como conhecia a sua própria letra. Podia apresentar estes números a dormir. Apresentara-os com febre uma vez e com uma costela partida 2 vezes, e em nenhuma ocasião alguém na sala notara, porque a sua voz nunca mudava. A sua voz mudou. A meio da frase, a meio da palavra, um calor que vinha de baixo, interno, como a porta de um forno a abrir-se numa sala que ela não sabia que o seu corpo continha. A sua visão aguçou-se até o veio da mesa de carvalho ser visível em detalhe cristalino. A sua audição expandiu-se até ela conseguir contar batimentos cardíacos. O de Dennis, a 3 lugares à sua esquerda, acelerado como sempre, e depois o da cabeceira da mesa, aquele que ela nunca rastreara conscientemente antes, firme e profundo, a fazer algo ao seu pulso que ela não conseguia nomear. Sentiu um cheiro, não o da sala, não a pedra, sebo e pergaminho antigo que ela sentia há uma década. Algo específico vindo da cabeceira da mesa. Resina de pinho e pedra quente e um fio de algo por baixo, verde e picante e vivo, como o chão de uma floresta depois da chuva. Ela sempre soubera o seu cheiro. Arquivara-o sob sala de conferências. Não era sala de conferências. Era ele. Sempre fora ele. Finalmente, disse Charity. Charity fora um lobo silencioso. 30 anos de murmúrios baixos e sardônicos no fundo da consciência de Felicity. Observações secas arquivadas sob instinto, descartadas, deixadas para trás. Não mais. Charity disse. Finalmente. A maneira como alguém diz quando tem estado a ficar numa porta trancada durante 3 décadas e alguém finalmente lhe entregou a chave. 11 anos. Há 11 anos que digo ele e tu tens ouvido azia de estômago. As mãos de Felicity tremiam. Ela conseguia senti-lo. O tremor nos seus dedos, o calor a subir pela sua espinha, o seu cheiro a mudar em tempo real, algo novo por baixo do papel de cedro e ferro frio que ela sempre carregara. Algo quente e doce. Mel conseguia senti-lo em si mesma e não conseguia parar. E todos os lobos na sala conseguiam senti-lo também. Perdeu o lugar. Pela primeira vez em 11 anos, perdeu o lugar numa reunião. Os números espalharam-se. A frase que ela estava a construir desfez-se a meio da oração. Ficou de pé na cabeceira da mesa com a boca aberta e nada a sair. E a sala olhava para ela. E ela sentiu o momento em que eles compreenderam, um por um, o reconhecimento a mover-se pelo conselho como uma onda. Os olhos arregalados, as posturas mudadas, as recalibrações territoriais involuntárias de homens que a reclassificavam de colega para algo mais, algo diferente. O conselheiro Dennis foi o primeiro a falar. Isso muda a sua designação. 4 palavras, perfeitamente neutras, o tipo de frase que soava à governação e sabia a um fim. A sala voltou-se para o rei. Elden Munong estava sentado na cabeceira da mesa com a caneta na mão e não se mexia. Não de uma forma humana. Estava parado como um predador fica parado quando a paisagem muda. Todos os recursos redirecionados, todos os instintos a disparar, o corpo travado pelo puro esforço de não fazer a coisa que quer fazer. Os seus olhos eram castanhos escuros nas bordas, a sangrar para dentro como tinta em água, um anel de âmbar profundo. Nossas, disse Anthony, não silencioso desta vez. Não o sussurro que Elden confundira com a admiração profissional durante 11 anos. A palavra atingiu-o como uma porta a abrir-se para uma sala, em cuja soleira ele esteve toda a sua vida. E a sala estava cheia de mel quente e papel de cedro. E a maneira particular como ela apresentava um briefing, e a maneira particular como ela parecia quando estava certa, e a maneira particular como ela cheirava agora, que era como tudo o que ele sempre quisera e não podia ter. E ela estava a 6 pés de distância, e o mel estava em todo lado, e Anthony dizia nossas, e queria dizê-lo com cada célula de um lobo que esperara 11 anos, e estava farto de esperar. A mão de Elden agarrou a borda da mesa.
Os seus nós dos dedos ficaram brancos. A sua mandíbula contraiu-se tão apertada que o músculo se destacou como um cabo. E então falou. Não muda nada. A sua voz era nivelada, controlada, a versão gerida mantida no lugar por um esforço que parecia enorme. A reunião da fronteira oriental continuará amanhã. Brooks mantém a autoridade total sobre a redistribuição do 7º patrulhamento. Dispensados. A sala não se mexeu. Dispensados, disse ele novamente. Silêncio. O âmbar estava brilhante nos seus olhos, e a sua mão estava branca na mesa, e o cheiro a mel estava a encher a sala, e ele não ia deixar que a sala visse o que aquilo lhe estava a fazer. Ele ia sentar-se ali e segurar a mesa e dispensar o conselho e tratar isto como administrativo, porque era a única coisa que ele podia oferecer-lhe naquele momento. A recusa em fazer disso um evento. O conselho saiu. Dennis hesitou. Eldon olhou para ele. Seja o que for que Dennis viu naquele olhar, o âmbar, a mandíbula cerrada, a respiração muito controlada de um homem cujo lobo estava a gritar, foi o suficiente. Dennis saiu. Felicity ainda estava de pé à mesa. As suas mãos tremiam. Os seus pergaminhos estavam espalhados. Ela não se lembrava da última vez que deixara cair um documento naquela sala. Ela não se lembrava da última vez que perdera o seu lugar numa frase. Ela estava de pé à mesa onde construíra a sua carreira, a sua identidade, todo o seu eu adulto, e o chão debaixo de tudo aquilo mudara, e ela já não sabia sobre o que estava a pisar. Olhou para Eldon. Ele olhou para ela. A sala estava vazia, e o mel estava em todo o lado, e o âmbar estava nos seus olhos, e nenhum deles falou. Ela saiu, não de costas direitas e pergaminhos arrumados. Deixou os pergaminhos na mesa. Saiu, e as suas mãos tremiam, e ela não sabia para onde estava a ir. E Charity disse, respira. E ela respirou, e o corredor estava frio, e ela era algo que não fora uma hora antes, e ela não sabia o que significava. Eldon sentou-se na câmara do conselho vazia. O mel ainda estava na sala. Estava na cadeira, onde ela estivera sentada, nos pergaminhos que ela deixara espalhados na mesa, no próprio ar, agarrado às paredes de pedra, como se a sala tentasse segurá-la. Ele inspirou. Não conseguia deixar de inspirar. O mel e o papel de cedro e o ferro frio. O cheiro de uma mulher que fora precisa e controlada e sua durante 11 anos, e que acabara de sair da sua câmara do conselho, com as mãos a tremer e os pergaminhos largados, e ele vira o seu rosto, e o rosto não era compostura. O rosto era de uma mulher cujo chão desaparecera. Nossas, disse Anthony, e depois mais baixo. Ela tem medo. Ela nunca teve medo. Nem uma vez, em 11 anos, nem durante a inundação da Marcha Cinzenta, e nem durante a emboscada oriental, e nem durante a crise de abastecimento no 4º ano, quando trabalhou 30 horas seguidas e não dormiu. Ela nunca teve medo. Ela tem medo agora. Eldon olhou para a cadeira em que ela estivera sentada. Os pergaminhos ainda lá estavam. A análise da fronteira, página 9, dados suplementares. Ele conseguia ver a sua letra. Conseguia lê-la de cabeça para baixo do outro lado da mesa, porque aprendera a ler a sua letra de cabeça para baixo. E ele não se perguntara por quê. Ele ia perguntar-se por que agora. O mel estava em todo o lado, quente, persistente, como luz do sol numa sala que ele mantivera escura. Estava a fazer algo ao seu peito, à sua respiração, à arquitetura de controlo que ele mantivera durante 11 anos. A distância cuidadosa, o apelido correto, a versão gerida de si mesmo que se sentava à sua frente 4.000 manhãs e nunca disse a palavra que Anthony dizia desde o primeiro dia. Pegou nos seus pergaminhos. Arrumou-os. Colocou-os na pasta da maneira como ela os teria colocado se não estivesse a tremer. E colocou a pasta na mesa onde ela a encontraria de manhã. E então sentou-se na sala vazia com o mel no ar e o âmbar nos olhos e tomou uma decisão. Ele ia ficar. Não metaforicamente, não politicamente. Ele ia ficar por ela da maneira como ela ficara àquela mesa durante 11 anos, consistentemente, especificamente em todas as salas que tentaram reclassificá-la. Ele ia recusar-se a deixar que um conselho de assentos herdados lhe dissesse que a pessoa mais competente que ele alguma vez conhecera era desqualificada pela biologia. E ele ia fazê-lo não porque ela fosse a sua companheira,
mas porque ela estava certa, e ela estivera certa 47 vezes mais do que ele, e ele estivera a contar. Capítulo 2. A âncora. Sentou-se na beira da sua cama com as mãos no colo e não sabia o que era. Isto era novo. Ela sempre soubera o que era. Estrategista beta, a mão direita do rei Alpha, a mulher que dirigia a fronteira oriental e dava briefings e carregava a sua própria pasta de documentos por cumes de montanha em tempestades de granizo. Ela soubera o que era desde os 17 anos, quando se apresentara, e construíra tudo sobre isso. 11 anos de manhãs à mesa. 11 anos de competência. 11 anos de ser a pessoa para quem a sala se virava quando os dados eram complicados e as apostas eram reais. Agora, a sala virara-se para Dennis. E Dennis dissera: "Isso muda a sua designação", como se a designação fosse a única coisa a prendê-la à mesa. "Não é", disse Charity, firme. O registro sardônico despojado da verdade por baixo. "A designação não é a razão pela qual és boa nisto. Tu és a razão pela qual és boa nisto. O lobo não faz o estratega. A estratega foste sempre tu. Então por que é que parece que o chão desapareceu? Porque construíste todo o teu chão com um só material, e o material acabou de mudar, mas o chão ainda está lá. Tu ainda não o consegues ver." Ela ainda tremia. 1 hora depois, e as suas mãos ainda tremiam, e o cheiro a mel estava na sua pele, e ela não conseguia desligá-lo. E cheirava a outra pessoa, a uma versão de si mesma que ela não conhecia, uma versão que era suave onde ela sempre fora precisa, quente onde ela sempre fora controlada. Ela não conhecia esta versão. Ela não confiava nesta versão. Ela passara a hora a pensar na sala. Na maneira como o conselho a olhara quando aconteceu, não com hostilidade, não a maioria deles, mas com a recalibração particular que era pior do que hostilidade. O momento em que ela deixou de ser a estratega e se tornou a ômega. Vira aquilo acontecer em tempo real. 11 anos de briefings e dados e chamadas corretas. E em 10 segundos, cada rosto na sala reclassificara-a, como se a competência fosse uma função da designação e não o contrário. "Isso não é verdade", disse Charity. "Tu sabes que isso não é verdade." "Eu sei? E eu realmente sei isso? Ou a designação beta deu-me autoridade que vou agora perder e a competência foi apenas eu a atuar dentro de uma estrutura que me sustentava? Felicity, tu seguraste a travessia da Marcha Cinzenta com 9 soldados e uma linha de abastecimento partida. Não a seguraste porque tinhas um punho de ferro no pulso. Seguraste-a porque és mais inteligente que o rio e mais teimosa que a montanha e tinhas melhores dados do que a inundação." Olhou para o punho. Conquistara-o aos 21 anos. 3 anos de serviço de campo, uma revisão de qualificação, uma cerimônia que mal se lembrava porque estava a pensar na rotação de patrulha que precisava de arquivar naquela tarde. Nunca fora sentimental sobre o punho. Era uma ferramenta. Era uma credencial. Dizia que pertencia à sala. Ela não sabia se ainda pertencia à sala. A batida veio às 8h45. Ela sabia que era ele antes de abrir a porta. Resina de pinho e pedra quente aguçada através da madeira. Ela conseguia rastrear o seu cheiro através das paredes agora. Conseguia sentir a direção dele. A distância. Conseguia dizer que ele estivera no corredor há quase 1 minuto antes de bater. Ela hesitou. O rei hesitou à porta dela. Ela abriu-a. Ele estava ali com uma pasta de couro debaixo do braço, e a mandíbula cerrada, e o âmbar muito cuidadosamente mantido nas bordas dos seus olhos. Não desaparecido, apenas gerido. Usava a túnica cinzenta que usava para os dias de trabalho, não para sessões formais, e o seu colarinho estava errado do lado esquerdo, da maneira como estava sempre errado, da maneira como ela o endireitara durante 400 manhãs. "Preciso da sua avaliação sobre a rotação de patrulha de primavera", disse ele. Para quinta-feira. Ele viera aos seus aposentos para pedir um trabalho a entregar às 8h45 da manhã, seguinte ao dia em que a sua vida se rearranjara. Ele estava na sua porta a tratá-la como a sua beta, porque ela era a sua beta e nada disso mudara na sua mente. E a prova era que ele estava ali com uma pasta a perguntar sobre patrulhas com o colarinho torto. Ela encarou-o. Algo na sua garganta apertou. Não lágrimas.
A pressão antes das lágrimas, a coisa que o corpo faz quando encontra firmeza inesperada. Posso entrar? Disse ele. Ela afastou-se. Ele entrou. O quarto era pequeno, aposentos beta, prático, o quarto de uma mulher que trabalhava 18 horas por dia e dormia nas lacunas. Ele era muito grande nele. A resina de pinho encheu o espaço imediatamente, misturando-se com o mel que estava na sua pele, e no ar, e nos lençóis, e em todas as superfícies que ela tocara desde ontem. Ela observou-o a registar, a ligeira inspiração, a mandíbula a apertar, o âmbar a brilhar por um segundo antes de o controlar. A sua mão encontrou a borda da sua secretária e agarrou-a. O mel, disse Anthony. O mel. Ela cheira a papel de cedro e ferro e mel, e nós precisamos de nós devíamos a Zoma. A proximidade é a distância ótima para esta concentração particular de aroma, é aproximadamente 0, e estamos atualmente a 6 pés, o que é estruturalmente instável. Elden pousou a pasta na sua secretária. Virou-se para encará-la. Viu as suas mãos, as que tremiam. Ela estava sentada na beira da cama com as mãos no colo, e elas estavam a tremer. E ela olhava para ele com uma expressão que ele nunca vira no rosto dela em 11 anos. Não compostura, não calma, não a precisão seca que a tornara a melhor estratega com que ele já trabalhara. Algo debaixo de tudo isso. Algo que parecia uma mulher que acordara numa casa que construíra e encontrara as paredes em lugares diferentes. Sentou-se, não na cadeira da secretária, puxou-a e sentou-se diretamente à sua frente. Perto o suficiente para que os seus joelhos quase se tocassem. Perto o suficiente para que o mel estivesse em todo o lado e Anthony estivesse a perder a coerência. E sentou-se ali, mesmo assim, porque ela estava a tremer, e isso importava mais do que o cheiro, e mais do que Anthony, e mais do que todos os instintos territoriais que o seu lobo lhe disparava. Brooks, perdi o meu lugar. A sua voz era baixa, não controlada. No briefing, nunca perdi o meu lugar. Eu sei. Deixei cair os pergaminhos. Eu sei. Eu não sei o que sou, disse ela, olhando para suas mãos, não para ele. A admissão custou-lhe algo visível. Um aperto em volta da boca, uma rigidez nos ombros, a deliberada firmeza de uma mulher a forçar-se a dizer uma coisa que nunca diria normalmente. Fui beta durante 13 anos. Construí tudo sobre isso. E ontem, cada pessoa naquela sala olhou para mim e viu outra coisa. Não a estratega. Não a pessoa que segurou a travessia da marcha cinzenta. A Ômega. Ela fez uma pausa. E se eles só me estavam a ouvir por causa da designação? E se o punho estivesse a fazer o trabalho e eu estivesse apenas dentro dele? Olha para mim. Ela olhou para ele. Os seus olhos castanhos escuros com o âmbar nas bordas. A sua mandíbula cerrada, as suas mãos nos joelhos, abertas, não a agarrar. Tu identificaste a vulnerabilidade Jackwater 6 meses antes de qualquer pessoa no conselho, disse ele. Não porque tinhas um punho, mas porque leste os dados da pesquisa que mais ninguém leu, e cruzaste-os com as tabelas de chuva dos 3 anos anteriores, e foste a única pessoa na sala que pensou em fazer isso. Tu seguraste a travessia da marcha cinzenta quando eu não conseguia enviar reforços a tempo, com 9 soldados e uma linha de abastecimento que estava 3 dias atrasada. Tu redesenhaste a rotação do 7º patrulhamento e reduziste os incidentes na fronteira em 30% no primeiro ano. Tu és a razão pela qual a fronteira oriental existe na sua configuração atual. Ele fez uma pausa. O âmbar estava firme. Nada disso é uma designação. Tudo isso és tu. O punho é um pedaço de ferro. Tu és a razão pela qual o pedaço de ferro significa alguma coisa. Algo no seu peito rachou. Não quebrou. Rachou aberto. Da maneira como uma porta se racha quando a pressão por trás dela tem vindo a aumentar e alguém finalmente empurra. Eu não te respeitei porque eras beta, disse ele mais baixo agora. O modo real despojado até ao fundo. Respeitei-te porque estiveste consistentemente certa durante 11 anos. A sua mandíbula contraiu-se. Tenho estado a contar desde o teu 3º ano. Estás à frente por 47. Estiveste a contar. Sim. Há 8 anos. Sim.
Quantas vezes estou certa em comparação com quantas vezes tu estás certa? Estás significativamente à frente, e arquivaste isto sob benchmarking profissional. O silêncio entre eles era quente e cheio de mel e pinho, e a tensão específica de um homem que acabara de admitir algo que arquivara sob benchmarking profissional durante 8 anos e só agora ouvia como soava. Isso não foi benchmarking profissional, disse Anthony. Foi devoção. Fomos devotados durante 8 anos profissionalmente com intensidade, sem apenas devotados. A palavra é devotados. Eu reorganizei o quadro de lugares no teu segundo ano. Eldon, disse ela. E eu disse a mim mesma que era pela acústica. A tua audição é perfeita. Sim, isso não foi pela acústica. Não. Algo no rosto dela mudou. Não a compostura a regressar, algo mais. Algo que parecia uma mulher a encontrar o seu equilíbrio, não no chão antigo, mas no novo. Aquele que tinha a mesma forma, mas material diferente. Ele estava sentado nos seus aposentos, a dizer-lhe que ela estava certa 47 vezes mais do que ele, e que ele reorganizara móveis para estar mais perto dela, e o chão debaixo dos seus pés começava a sentir-se sólido novamente. Não porque a designação mudara de volta, mas porque ele estava ali e estava a tratá-la como a pessoa que ela sempre fora, e a pessoa que ela sempre fora ainda estava ali. A rotação de patrulha de primavera, disse ela, quinta-feira. Eu terei isto até quarta-feira. Ele levantou-se, pegou na pasta, caminhou até a porta. No limiar, parou e ela observou a sua mão a agarrar o batente da porta, os nós dos dedos a ficarem brancos, a cicatriz no seu nariz a apanhar a luz, e ele inspirou uma vez, o mel a encher os seus pulmões, e não se virou. Brooks Munong, és a mesma pessoa que eras na segunda-feira. O Conselho de Câmara não decide isso. Uma carta não decide isso. Ele fez uma pausa. Eu decido isso. E decidiu há 11 anos. Ele saiu. O corredor levou o seu cheiro com ele lentamente, a resina de pinho a desvanecer-se de quente para ambiente para desaparecida. Ela sentou-se na sua cama e segurou o punho de ferro no pulso esquerdo. E ela ainda tremia, mas o tremor era diferente agora. Não o tremor do chão a desaparecer, mas o tremor do chão a chegar, novo e incerto, e construído sobre algo que ela não esperava, que era a devoção específica, devastadora, completamente não profissional de um homem que estivera a contar as suas vitórias durante 8 anos, e a chamar-lhe benchmarking. Ela contou, disse Charity. Ele sentou-se naquela sala durante 8 anos, a contar cada vez que estava certa e a anotar e a dizer a si mesmo que era governação. Esse homem está apaixonado por ti desde o teu 3º ano, e ele arquivou-o sob acústica. Felicity segurou o punho de ferro e olhou para a porta e sentiu algo que não era insegurança. Era o início de outra coisa, algo quente, algo que cheirava a resina de pinho. Capítulo 3. A carta. Os 3 dias seguintes foram uma lição sobre a diferença entre a autoridade do rei e a opinião do conselho. Dennis apresentou uma petição formal invocando a secção 14. Posto exige correspondência biológica de designação. Ele apresentou-a com a confiança de um homem que acreditava que a carta estava do seu lado. Eldon leu-a na Câmara do Conselho com Felicity à mesa, onde ele insistira que ela se sentasse no seu lugar habitual à sua direita. A posição da coroa, disse Eldon sem levantar os olhos da petição, é que o posto é determinado pelo serviço, não pela designação. Não voltarei a discutir isto. O meu veto está registrado. Dennis endireitou-se. A carta é clara, Vossa Majestade. A carta, disse Eldon, pousando a petição, foi escrita por homens que nunca imaginaram esta situação porque não ocorreu num século. Não vou governar pelas limitações da sua imaginação. Isso, disse Anthony com tremenda satisfação. Diz outra vez mais alto com o aperto de mandíbula. O aperto de mandíbula é muito eficaz. Felicity observou-o. Vira-o lidar com oposição do conselho 1000 vezes. O modo gerido, a voz nivelada, a calibração política cuidadosa de um rei que governava através do consenso. Isto não era isso. Isto era o modo real, direto. O modo que ela ouvira em sessões de estratégia de madrugada, quando as velas ardiam baixas, e ele parava de representar compostura
e começava a dizer o que realmente pensava. Ele estava a usar o modo real, à frente do conselho inteiro, e estava a usá-lo para ela. Algo no seu peito fez uma coisa para a qual ela não tinha um quadro estratégico. O veto manteve-se. Dennis podia objetar, mas a autoridade do rei era constitucional. O conselho existia como contrapeso, não como soberano. Podiam aconselhar, peticionar, atrasar, mas em questões de posto e nomeação, a coroa era final. Mas Eldon não parou no veto. Naquela noite, encontrou-o no seu estudo com a carta aberta na mesa. Não a secção 14, o documento inteiro, cada artigo, cada emenda, cada adendo, de 140 anos de governação. Ele estava a lê-la como ela lia dados de patrulha, linha por linha, à procura da lógica estrutural por baixo. "O que estás a fazer?" disse ela da porta. "A ler. Já leste a carta." "Eu citei a carta. Governei pela carta. Nunca a li." Ele levantou os olhos. O âmbar estava nas bordas, a luz do fogo a apanhá-lo. "Tu terias lido desde o primeiro dia. Memorizaste-a no teu primeiro ano." Isso foi porque ninguém esperava que uma beta de 19 anos conhecesse a base jurisdicional da escadaria inferior. A coisa no canto da sua boca, o quase sorriso, aquele que ela vira durante 11 anos e arquivara sob rapport profissional, e só agora entendia não ser rapport profissional. Ele voltou a olhar para a carta. O assento de Dennis é herdado. O seu pai ocupou-o. O seu avô, 3 gerações, nenhuma revisão de qualificação. O conselheiro Grant, nomeado pelo meu pai como favor político. O conselheiro Harvey, nomeado para resolver uma disputa comercial no 4º ano. Metade deste conselho está aqui por causa de quem conhecem, não do que fizeram. Ele fez uma pausa. Tu és a única pessoa naquela mesa que ganhou o teu assento através de competência demonstrada. E és a única que eles estão a tentar remover. Ela entrou na sala. Sentou-se na sua cadeira, ao lado da lareira, aquela em que se sentara 1000 noites, enquanto eles discutiam fronteiras e comércio e as 17 formas como uma votação do conselho podia dar errado. O mel estava na sala. Ela podia vê-lo a geri-lo. A respiração deliberada, o aperto de mandíbula, a maneira como a sua mão apertava a carta quando ela se sentava. O cheiro estava a fazer algo com ele que o modo gerido mal continha, e ela podia ver o custo do contenção e o facto de ele o estar a conter, de ele estar a sentar-se no seu cheiro e a manter a linha, porque a conversa importava mais do que o desejo, era a coisa mais romântica que alguém alguma vez fizera por ela. "Resina de pinho", observou Charity. "Resina de pinho e pedra quente, e a disciplina particular de um homem que está a perder a cabeça e a arquivá-la sob governação. Quero que saibas que estou a atualizar o catálogo. Ele é a entrada número 1, categoria devastador. Vais reformar o conselho", disse ela. "Vou reformar o conselho, não por mim." Ele olhou para ela. O âmbar estava firme para o princípio. "Tu és a prova de que o princípio está quebrado. Tu não és a razão. Esta foi a coisa. Esta foi a coisa que tornou o chão sólido debaixo dos seus pés. Não a sua proteção, a sua precisão. Ele não a estava a resgatar. Ele não estava a fazer uma grande demonstração porque o seu lobo estava a gritar e o seu cheiro o estava a levar à distração. Ele estava a ler a carta porque a carta estava errada e ela era a evidência. E ele era um rei que governava por evidências. E a evidência estava sentada na cadeira ao lado da sua lareira, cheirando a mel e segurando o seu punho de ferro e olhando para ele com uma expressão que já não era insegura. A crise dos Jacks chegou 2 dias depois. Um cavaleiro em couro empoeirado deixou uma mensagem selada na mesa da sala de estratégia às 7 da manhã. "Eldon Lua, o seu rosto fez aquela coisa. A versão gerida a encaixar-se. A máscara política. Lord Jack está a testar o limite da marcha cinzenta. 3 incursões na última semana. Ele pede uma audiência formal para discutir a revisão territorial." A sala ficou em silêncio. 2 observadores do conselho olharam para Eldon. Um deles, Grant, aquele que devia o seu assento a um favor político, olhou para Felicity com a hesitação particular de um homem a decidir se a Ômega deveria ser consultada em assuntos militares. Eldon não olhou para ninguém. Olhou para Felicity. Avaliação de Brooks.
Ela foi até ao mapa. Ela dirigia a fronteira oriental há 7 anos. Ela conhecia Jack, a força das suas tropas, as suas linhas de abastecimento, o facto de a sua reivindicação de acesso ao rio preceder a carta atual em 40 anos e ter um fundamento jurídico genuíno. Não se podia ignorar. Tinha de se contornar. Falou durante 6 minutos sem anotações. Nomeou os 3 conselheiros que Jack traria e os seus padrões de negociação. Identificou o seu ponto de alavancagem, o degelo de primavera, a elevar a profundidade da travessia da Marcha Cinzenta, tornando a sua travessia viável pela primeira vez em 2 anos, e a janela em que essa alavancagem expirava, que era de 11 dias. Propôs a resposta: manter o 7º patrulhamento na crista. Redirecionar o 3º para o acesso à Água Sul como demonstração visível de força. Enviar uma contraproposta concedendo os direitos de água que ele realmente queria, que eram agrícolas e não territoriais, ao mesmo tempo que se fechava permanentemente a questão da fronteira através de um tratado de acesso revisto. A distinção entre o que as pessoas precisam e o que pedem era a base de todas as negociações que ela alguma vez ganhara. Ela ganhara a maioria delas. Ela tratou disso, de pé ao lado do mapa, com as mãos firmes e a voz nivelada, e o mel no seu cheiro a encher a sala, e todas as pessoas presentes a assistir para ver se a Ômega ainda conseguia fazer o trabalho. Ela conseguia fazer o trabalho. Ela sempre conseguira fazer o trabalho. E o chão que estivera em falta durante uma semana estava de volta debaixo dos seus pés. Sólido, real, construído não a partir de uma designação, mas da competência específica de uma mulher que conhecia a fronteira oriental como conhecia a sua própria respiração. Eldon observou-a. O mel alcançou-o do outro lado da mesa, quente, persistente, a atravessar o papel de cedro e o ferro. Anthony falava em fragmentos. Nossas! Ela está de pé num mapa, a estar certa novamente 48 vezes. Agora a contagem requer revisão, também não podemos respirar. A respiração está comprometida. O mel ela é o mapa a competência. Precisaremos de um momento. E por momento quero dizer o resto das nossas vidas. Algo no rosto de Eldon mudou. Não a versão gerida, a coisa por baixo, específica, devastadora, privada. A expressão de um homem a observar alguém a fazer a coisa de que ele gostava nela há 11 anos, e o amor já não estava arquivado sob benchmarking, e o mel já não estava arquivado sob sala de conferências, e não havia mais nada para arquivar a não ser o que era. Implemente-o, disse ele. Autoridade total. Grant abriu a boca. Eldon olhou para ele. O que quer que Grant tenha visto, o âmbar, a mandíbula, o modo real, foi o suficiente. Grant fechou a boca. A fronteira aguentou até o anoitecer. Ela encontrou-o no corredor depois de escurecer. Ambos a trabalhar até tarde. 11 anos de noites partilhadas. Ela vinha da sala de estratégia com a sua pasta de documentos e a rotação de patrulha que ele pedira, terminada até quarta-feira, como ela lhe dissera, porque ela ainda era ela, e ser ela significava entregar cedo. Ele vinha da carta, que ele estivera a ler todas as noites durante uma semana, a marcar secções, a construir o caso para a reforma. Encontraram-se na junção onde a ala leste se encontrava com o salão central, e pararam. A luz da tocha, o mel, o pinho. O corredor estava cheio de ambos ao mesmo tempo, e o cheiro tornara-se mais forte todos os dias, as camadas de ômega e alfa a aprofundarem-se. Ela podia ver o seu pulso na sua garganta, rápido, visível na luz da tocha, o batimento cardíaco de um homem que entrara no seu próprio cheiro misturado com o dela e estava a tentar continuar a andar. As suas mãos estavam ao lado do corpo, e os seus dedos tinham enrolado e desenrolado 2 vezes desde que ela aparecera. Ela conseguia sentir a ligação entre eles. Não completa, ainda não, mas presente, como uma corda esticada no escuro, ligando o seu peito ao dele. Ela sentia há dias, o constante puxão baixo, a maneira como seu corpo se orientava para qualquer sala em que ele estivesse, a maneira como o mel no seu cheiro subia sempre que ele estava perto. Ela arquivara-o sob biologia. Não era biologia. Biologia não mantinha tinteiros abastecidos durante 9 anos. Ele estava a olhá-la da maneira como estivera a olhá-la desde a apresentação.
Não a versão gerida, não a avaliação política, mas algo por baixo que era cru e específico e completamente não profissional. Ela nunca fora olhada assim. Fora respeitada, deferida, ocasionalmente temida. Ela nunca fora olhada por um homem que estivesse visivelmente a desmoronar-se e visivelmente a escolher não desviar o olhar. Cheiras a mel, disse ele baixinho. O modo real. Papel de cedro e ferro frio e mel. Sempre cheiraste a cedro e ferro. O mel é novo. A sua mandíbula contraiu-se. Quero que saibas que o mel está a tornar muito difícil formar frases. Tem estado a tornar muito difícil formar frases há aproximadamente 9 dias. Estou a geri-lo. Mas quero que saibas que está a ser gerido, não ausente. Eu sei que tu sabes. Tenho visto te agarrar à borda da mesa do mapa cada vez que me aproximo a menos de 4 pés de ti na última semana. Tenho visto a tua mandíbula a contrair-se 17 vezes numa única reunião. Eu sei. 17? Disse Anthony fracamente. Ela tem estado a contar-nos da mesma forma que nós temos estado a contar as vitórias dela. Isto é. Eu não tenho uma categoria para isto. O benchmarking é mútuo. Estavam parados a 3 pés de distância. A chama da tocha entre eles lançava as suas sombras longas e emaranhadas no chão de pedra. As suas mãos estavam ao lado do corpo, os dedos na arquitetura de uma decisão, e o seu coração batia na sua garganta e contra as suas costelas e nas pontas dos seus dedos. E Charity dizia, se não o beijares agora mesmo, vou fazer algo involuntário acontecer ao teu joelho esquerdo, e terás de o explicar. E o corredor estava escuro e dourado e quente e perto. Queria perguntar-te algo, disse ela. Perguntar? Quando reorganizaste o quadro de lugares no 2º ano, foi realmente não pela acústica? Sabes que não foi. Quero ouvir-te dizê-lo. Ele deu um passo mais perto. 2 pés agora. Ela conseguia sentir o calor dele. Conseguia sentir o cheiro da resina de pinho como se estivesse numa floresta, como se o corredor de pedra se tivesse dissolvido, e não houvesse nada no mundo, exceto o seu cheiro e a luz da tocha e a distância de 2 pés que 11 anos de profissionalismo mantiveram, e que agora era mantida por nada exceto o hábito. A sua voz quando falou foi baixa e áspera e nada gerida. Eu aproximei-te porque não suportava ter-te mais longe. Tenho guardado a tua tinta na minha secretária há 9 anos, porque a ideia de tu ficares sem e teres de sair da sala para procurar mais era intolerável. Tenho ficado até tarde todas as noites durante 11 anos, porque tu ficas até tarde, e eu prefiro sentar-me numa sala a observar-te a organizar mapas do que me sentar em qualquer outra sala a fazer qualquer outra coisa. Ele fez uma pausa. Isso não foi benchmarking. Isso não foi acústica. Isso não foi admiração profissional. Ela deu um passo na direção dele. Pôs as mãos no seu maxilar, em ambos os lados, os polegares na dobradiça onde o músculo estivera travado durante dias, e beijou-o. Não timidamente, não com a distância cuidadosa de uma mulher a encontrar o seu equilíbrio. Beijou-o da maneira como estava a aprender a fazer tudo agora, com todo o peso de quem era, ambas as versões, a beta que construíra uma carreira e a ômega que estava a construir algo novo em cima disso, e nenhuma se desculpando pela outra. Ele beijou-a de volta. As suas mãos foram para a sua cintura, depois para as suas costas, e a contenção que ele estivera a manter, a respiração gerida, a proximidade controlada, a contenção disciplinada de um homem cujo lobo estava a desmantelar a sua compostura de dentro para fora, quebrou-se. Não violentamente, completamente. Ele puxou-a para perto, e o pinho e o mel fundiram-se. E Anthony disse, nossas, com a certeza devastada de um lobo que esperara 11 anos, e finalmente teve permissão para o dizer. Ali, disse Charity, exatamente ali. Isso é o que tenho tentado dizer-te desde que tinhas 19 anos. Essa sensação, isso não é indigestão, isso não é estresse, isso não é sala de conferências, isso é lar. Ela afastou-se, testa contra a dele, ambos a respirar. Tens uma carta para acabar, disse ela. Eu sei. O teu colarinho está torto. Ela endireitou-o, os seus dedos na sua garganta, o seu pulso sob o seu polegar, rápido e forte. Ela deixou a mão ficar um segundo a mais. Depois afastou-se
e ele observou-a ir embora, e a sua mão foi para o colarinho, onde os dedos dela tinham estado. E Anthony disse, nossas. E Eldon não discutiu porque não havia mais argumentos. Capítulo 4. A mesa. Ele dissolveu o conselho numa segunda-feira. Contou-lhe primeiro. Domingo à noite no seu estudo, com o fogo a arder e a carta aberta na mesa, e o mel e o pinho entre eles, como uma terceira presença na sala. Passara 2 semanas a ler, a marcar, a construir o caso. Não por ela, mas pelo princípio. Ela era a prova. Ela não era a razão. 12 assentos, disse ele. Critérios de qualificação baseados no mérito, capacidade demonstrada e registro de serviço. A designação não é um fator. Olhou para ela. A ômega da Patrulha Oriental, Índia. 8 anos de serviço de campo. Ela tem um assento. O capitão do 3º patrulhamento que segurou a travessia da Marcha Cinzenta. O negociador comercial que fechou o acordo do Vale Sul. Pessoas que ganharam os seus lugares. Dennis reformou-se com acomodação por 40 anos de serviço. Ele ganhou o seu assento da maneira antiga. Ele estava errado sobre o teu. Ela olhou para ele, a luz do fogo no seu rosto, o âmbar nos seus olhos, quente e firme, não escondido. Ele parara de esconder o âmbar há 3 dias. Depois do beijo, depois do corredor, depois do momento em que o modo gerido finalmente se dissolvera e o verdadeiro Eldon emergira e permanecera. Não estás a fazer isto por minha causa, disse ela. Estou a fazer isto porque a carta estava quebrada antes de tu te apresentares. Tu tornaste-a visível. Há uma diferença. Ela estendeu a mão através do espaço entre as cadeiras. Pegou na dele. Os seus dedos fecharam-se à volta dos dela. Quente, grande, a cicatriz no seu nó dos dedos áspera contra a sua palma. Ela segurou-a e ele segurou a dela. E o fogo estalou, e o mel e o pinho misturaram-se entre eles. E Anthony disse, nossas, muito baixinho. E Charity não disse nada, porque Charity estava a aprender que alguns momentos não precisavam de comentários. Na manhã de segunda-feira, na Câmara do Conselho, ela atravessou o palácio, e o palácio era diferente. Não a pedra, não os corredores, as pessoas. Passou por rostos que conhecia do comando da fronteira, jovens oficiais que ela treinara, logísticos com quem trabalhara, o tipo de pessoas que ganhavam as suas posições através de anos de manhã cedo e noites tardias e chamadas corretas sob pressão. Estavam a carregar documentos. Estavam a caminhar com propósito. Dirigiam-se para a Câmara do Conselho. Passou por um guarda que lhe abrira as portas toda a semana. Ele não abriu a porta. Acenou como acenara a ela durante anos, antes da apresentação. O reconhecimento profissional de um oficial superior. A porta permaneceu onde estava. Ela abriu-a, ela mesma. A sala era diferente. As cadeiras grandiosas esculpidas com os seus encostos de ferro e o seu século de peso herdado tinham desaparecido. Ela ficou na porta e olhou para o espaço onde tinham estado. As cadeiras em que Dennis e Grant e Harvey se tinham sentado, as cadeiras que tinham sido herdadas e nomeadas e dadas politicamente, as cadeiras que tinham sido ocupadas por homens que conheciam alguém em vez de homens que tinham feito algo, desapareceram. No seu lugar, 12 cadeiras de carvalho simples, solidamente construídas, do tipo que se ganha por se sentar nelas. As pessoas nessas cadeiras eram pessoas que ela conhecia. Um capitão do 3º patrulhamento que segurara a travessia da Marcha Cinzenta numa inundação e nunca recebera acomodação porque não tinha as ligações certas. Um negociador comercial que fechara o acordo do Vale Sul aos 26 anos e fora preterido para o conselho porque o seu nome de família não era suficientemente antigo. Um logístico do arsenal que redesenara silenciosamente a cadeia de abastecimento e poupara à coroa 40.000 marcos num único ano e nunca se sentara naquela mesa. E no extremo, Índia, a ômega da Patrulha Oriental, punho de ferro no pulso, 8 anos de serviço de campo, o tipo de competência que não necessitava de uma designação para ser visível, uma ômega à mesa do conselho numa cadeira que lhe servia. A garganta de Felicity apertou-se. Ele não apenas reescrevera uma secção, ele reconstruíra a sala. Ele olhara para a mesa onde ela se sentara durante 11 anos e vira o que ela vira, mas nunca dissera.
que metade das cadeiras estavam ocupadas por homens que não as tinham ganho, e a única cadeira que pertencia a alguém que a tinha era a que eles tentaram tirar. E ele arranjara-a, não com um discurso, não com uma grande declaração, mas com 12 cadeiras de carvalho simples e 12 pessoas que mereciam sentar-se nelas. Na cabeceira da mesa, a sua cadeira estava vazia. Eldon estava de pé ao seu lado. Não estava sentado. Estava de pé à sua esquerda com as mãos atrás das costas e a mandíbula cerrada e o âmbar nos seus olhos firme. E o seu rosto era o real, não gerido, não encenado. Apenas Eldon, o homem que contava as suas vitórias e guardava a sua tinta e se sentava em conselhos e dizia, não muda nada, e queria dizê-lo. Ele olhou para ela, olhou para a cadeira, não disse uma palavra. Oh! Disse Charity, e depois nada, sem sarcasmo, sem catálogo, sem 11 anos, apenas, oh! Ele estava a oferecer-lhe a cabeceira da mesa, o assento do rei. Ele estava de pé ao lado dela, porque não lhe pedia para se juntar a ele. Ele pedia-lhe para liderar, e ele ficaria ao lado dela enquanto ela o fizesse. Ela caminhou até a cadeira. Olhou para ela. Olhou para ele. Resina de pinho e pedra quente e mel entre eles, misturados, indistinguíveis. Essa é a tua cadeira, disse ela. É a cadeira de quem a ganha. Tu ganhaste-a. E ganhaste o direito de estar naquela sala em qualquer assento que escolhas. Ela puxou a cadeira para a sua direita, o seu lugar, o lugar que ela sempre ocupara, a posição de onde dirigira a fronteira oriental e discutira linhas de cume e estivera certa 48 vezes mais do que ele. Sentou-se à mesa numa cadeira que era sua. Ele sentou-se na sua cadeira. Ela estava à sua direita, como sempre estivera, exceto que a mesa era nova, e os rostos eram novos, e a carta era nova, e o chão estava sólido debaixo de tudo isso. Nossas, disse Anthony, baixinho, terno, certo. A mesma palavra, 11 anos depois, finalmente pousou. Capítulo 5. O vínculo. Encontrou-o no seu estudo naquela noite. O fogo ardia. A sua cadeira esperava. A sala cheirava a resina de pinho e pedra quente e ao fantasma tênue de mel. O seu cheiro absorvido no tecido da cadeira, onde ela se sentara 1000 noites. Ele não arejara a sala. Ele estivera sentado no seu cheiro. Quero dizer-te algo, disse ela, e quero que o ouças. Ele esperou. Ele estava na cadeira em frente à dela, inclinado para a frente, cotovelos nos joelhos, não gerido, aberto. O fogo estava baixo e o âmbar nos seus olhos, e ele estava a olhá-la com a expressão que ela estava a aprender a ler, a real, a que estava por baixo de todas as versões que ele usava para o conselho e para a corte e para o reino. Aqui era apenas um homem, cansado e certo e apaixonado por uma mulher por quem estivera apaixonado durante 8 anos e chamara a isso dados. Apresentei-me como beta aos 17 anos. Entrei na tua câmara do conselho aos 19. Fui boa nisto desde o primeiro dia. Ela fez uma pausa. E estava a desmoronar-me na semana passada. Pela primeira vez na minha vida, não sabia o que era. O chão desaparecera. Tudo o que construíra parecia estar a ficar em pé numa designação em vez de em mim, e eu não conseguia distinguir a diferença. Ela olhou para as suas mãos, agora firmes, não a tremer. E vieste aos meus aposentos com uma pasta de patrulha e disseste-me que estava à frente por 47, e que tinhas reorganizado móveis para estar mais perto de mim. Não me disseste que estava bem, não me disseste que a designação não importava, disseste-me que eu estava certa, especificamente com números. A sua garganta apertou-se. E essa foi a coisa que fez o chão voltar. Não o veto, não o ficar de pé, a contagem, o facto de que estiveste a prestar atenção durante 8 anos e podias prová-lo. Algo na sua mandíbula relaxou. Não o músculo, algo mais profundo, algo estrutural, algo que estivera cerrado desde o dia em que ela entrara na sua câmara do conselho aos 19 anos. E Anthony dissera, nossas. E ele passara 11 anos a construir uma arquitetura de distância em torno de uma palavra que não conseguia impedir o seu lobo de dizer. Aproximei-te no 2º ano, disse ele. A sua voz rachou, baixa e real. A maneira como uma voz racha quando está a ser usada para algo para o qual nunca foi usada.
Guardei a tua tinta durante 9 anos. Fiquei todas as noites. Contei todas as vezes que estiveste certa porque ver-te certa era a melhor parte do meu dia e eu não podia dizer isso, então fiz disso dados. Ele parou. As suas mãos estavam nos seus joelhos e estavam abertas e os seus olhos estavam escuros e úmidos e âmbar. Estou apaixonado por ti desde o teu 3º ano. Arquivei-o sob todas as categorias, exceto a correta. Acústica, benchmarking, eficiência, consciência situacional. Ele fez uma pausa. Fiquei sem categorias. Ela estendeu a mão através do espaço. Pegou no rosto dele nas suas mãos, em ambos os lados, os polegares na dobradiça da sua mandíbula onde o músculo vivia que ela estivera a observar durante 11 anos. Beijou a sua boca, lenta, o tipo de beijo que diz: eu vi todas as versões de ti e estou a escolher todas elas. As suas mãos foram para ela, uma nas suas costas, uma na sua mandíbula. A versão gerida desaparecera há dias. Havia apenas Elden, o homem que contava as suas vitórias e guardava a sua tinta e reorganizava cadeiras e se punha em frente a conselhos e dizia: não muda nada, porque para ele nunca mudara. Beijou-o até o fogo arder baixo e a luz dourada desvanecer-se para âmbar, e o mel e o pinho entre eles serem indistinguíveis. E Anthony disse: nossas. E Charity disse: dele. E nenhum deles arquivou sob qualquer coisa, exceto o que era. Sua testa contra a dela, ambos a respirar. O estudo cheirava agora a ambos, pinho e mel, inseparáveis. O cheiro de 2 pessoas que estiveram nas mesmas salas durante 11 anos, e finalmente pararam de fingir que as salas eram a razão. Fica, disse ele. Não um comando, um pedido. A primeira vez que o rei pedira alguma coisa. Não vou a lado nenhum, disse ela. Nunca fui a lado nenhum. Estou aqui há 11 anos. Eu sei, disse ele. Eu estava a contar. 6 meses depois, o título era Luna. A função era conselheira-chefe. Ela detinha ambos da maneira como detinha tudo, com as 2 mãos e sem pedir desculpa. O conselho parara de piscar os olhos à combinação há 3 meses, por volta da altura em que ela resolveu a disputa comercial do Vale Sul numa única sessão, e depois ajustou o colarinho do rei à saída da câmara sem quebrar o passo. Ninguém lhe abria mais as portas. Ninguém se ofereceu para lhe carregar a pasta de documentos. Tinham aprendido. O novo conselho reuniu-se numa quinta-feira de manhã de outono. 12 assentos, todos ganhos. Índia propusera uma revisão da patrulha oriental que Felicity teve de admitir ser melhor do que a sua. Ela estava à frente por 53 agora. Elden ainda estava a contar. Ela encontrou-o no seu estudo naquela noite. O fogo ardia. A sua cadeira estava ao lado da dele, não em frente a ela, mas ao lado. Ele mudara-a no 3º mês sem comentários, e ela não comentara o não comentar. Quero fazer algo, disse ela. Ele levantou os olhos da alteração da carta que estava a redigir. O âmbar estava nos seus olhos. Estava sempre nos seus olhos agora. Ele parara de o gerir. Ele parara de gerir a maioria das coisas à volta dela, o que significava que a sua mandíbula estava mais solta e as suas mãos estavam abertas e o seu colarinho ainda estava torto do lado esquerdo todas as manhãs. E ela ainda o endireitava todas as manhãs. E nenhum deles fingia mais que era profissional. A marca, disse ela. Ele ficou imóvel. Não o imóvel gerido, o outro tipo. O tipo que significava que cada parte dele estava a ouvir. Eu queria esperar, disse ela. Queria ter a certeza de que quando acontecesse, era porque eu escolhia. Não porque a biologia chegasse e o vínculo puxasse e nós caíssemos nele. E eu queria 6 meses de escolher-te de propósito todos os dias como eu mesma. Ambas as versões, a beta e a ômega, e o que quer que eu seja agora, que é ambas. Ela sentou-se ao lado dele, pegou na sua mão. A cicatriz no seu nó dos dedos era familiar sob o seu polegar. 6 meses a segurar esta mão. 6 meses de manhãs à mesa e noites neste estudo e o trabalho lento e específico de construir algo que não era uma carreira ou um título, mas uma vida. Ela ganhara isto da maneira como ganhara tudo, através do tempo e da presença e da decisão diária de ficar. Tenho a certeza, disse ela.
Ellie virou-se para ela. A sua mão foi para a sua mandíbula, gentil, da maneira como ele aprendera a tocá-la. Não cuidadosa, não gerida, apenas presente. Os seus olhos eram castanhos escuros e âmbar, e cheios da coisa que ele parara de arquivar sob categorias e começara a sentir apenas. Ellie beijou-a lentamente. Depois a sua boca foi para o seu ombro, a curva do seu pescoço, e ela inclinou a cabeça e pôs a mão no seu pescoço e disse: sim, da maneira como dissera na primeira vez que entrara numa câmara do conselho. Baixinho, com certeza, sabendo exatamente o que estava a escolher. A mordida, gentil e precisa, e depois não nada precisa. O vínculo completando-se, não como algo novo a chegar, mas como algo velho, finalmente a ser nomeado. 11 anos e 6 meses de salas partilhadas, e mapas partilhados, e noites partilhadas, a ganharem uma forma, e um calor, e uma marca que permaneceriam. Ela sentiu-o assentar, uma bússola a encontrar o norte, o mel e o pinho a misturarem-se nos seus cheiros, aquele para o qual os corredores, e o estudo, e a sala de estratégia tinham estado a caminhar. A marca estava quente na sua pele, e era diferente do punho de ferro que ela usara durante 9 anos. O punho dizia que ela pertencia a uma sala. A marca dizia que ela pertencia a uma pessoa. E a pessoa pertencia a ela. E ambos tinham escolhido isto com 11 anos de evidências e 6 meses de deliberação e nenhuma categoria restante para se esconderem. A sua testa pousou no seu ombro. Ela segurou-o, a mão no seu cabelo, o seu pulso através da marca, lento e assentado. Nossas, disse Anthony, o mais baixinho que alguma vez o dissera, o mais certo. Charity não disse nada, e o nada foi a ternura mais alta que ela alguma vez sentira. Sexta-feira de manhã, conselho. Eldon inclinou-se para ela, perto, a proximidade que fora gerida durante 11 anos e já não era gerida. Tens tinta no colarinho, disse ele. Ela olhou. Ela não tinha tinta no colarinho. Ela olhou para ele. Ele estava a estudar o mapa com a compostura de um homem que absolutamente não acabara de inventar uma nódoa para fechar uma lacuna de 3 polegadas. Não tens tinta no colarinho, disse ele sem levantar os olhos. Peço desculpa pela imprecisão. Entrada 47, disse Charity. Categoria emergências têxteis fabricadas. Ele tem feito isto 2 vezes por semana há 6 meses. O seu catálogo de nódoas imaginárias é agora mais longo do que a carta. Vou ser o tema disto para o resto da história. Felicity endireitou o seu colarinho, lado esquerdo, os seus dedos na sua garganta, o seu pulso sob o seu polegar, a marca quente no seu ombro por baixo da lã, a sala cheia de pessoas que podiam ver e nenhum deles se importava. Luna, conselheira-chefe. Ambas as coisas, nenhuma cancelando a outra. O teu colarinho está bem, disse ela. Eu sei, disse ele. E a coisa no canto da sua boca, a coisa que ela arquivara sob rapport profissional durante 11 anos e que chamava pelo seu nome real há 6 meses, durou e não desapareceu.